MediaCast, hoje, quinta-feira, dia de TBT. E dia de TBT tem o quê? Tem o Alpha MediaCast aqui em Alphaville, Rua Kawashii, onde se você quiser, você também pode ter o seu podcast. Entre em contato com a gente vai fazer um orçamento, a gente tem uma equipe super top, ó. Tem aqui uma moça empoderada do meu lado, que também vai te auxiliar. E, tudo bem, Cecília? E aí, Mesaque, quanto tempo, né? Quanto tempo? Que a gente Longe não grava de você. juntos. É verdade, Cecília, você me abandonou. Hoje tá eu só. vim pra uma gravação muito especial, pressão master aqui. Ah, é? Com uma pessoa muito importante, que é referência, né? Será que sua performance vai ser mercado de analisada aí, Cecília? Ai, Senhor, abençoa esse podcast. Cecília, deixa eu te falar, já faz aquela pergunta, assim, hoje eu pego ele na curva. É hoje. Mas vamos apresentar ele, Apresenta né? então, Ele que é Cecília. palestrante, ele é pai, empresário, sócio fundador da Nonstop. Estamos com ele, Alex Monteiro. Opa, essa é a hora que todo mundo sabia que o cara fala quem, né? Porque sabia que esse é um desafio. Eu pergunto assim sempre na minha palestra, falo, quem me conhece? Quase ninguém me conhece. Aí eu falo, quem aqui conhece esses artistas que estão aqui atrás? E aí tem lá o Tirulipa, Tiririca, o Whindersson, Gustavo Mendes, fazia a imitação da Dilma, e todos os talentos que eu de alguma forma eu toquei, né? E aí eu falo, e quem conhece essa galera aqui? Aí todo mundo conhece, fala, tá bom, você não me conhece, mas conhece o resultado do meu trabalho e é isso que importa. Legal, né? cara. É uma forma a gente fala que palestra inicialmente você tem que trazer a autoridade e justificar por que a pessoa tem que te escutar. Então ali é a maneira que eu tenho porque é muito pedante, às vezes você fala, sou empresário falando, já fiz. Não, cara, então assim, essa apresentação, e as pessoas realmente não me conhecem. Conhecem a Nonstop, né, e conhecem a história dali, mas realmente o Alex, eu sou conhecido muito dentro do nosso meio. Que começou com você, né, Alex? Então... Começou, na verdade eu tenho uma empresa anterior até, né, que é a Sem Parar, né, eu tenho uma empresa chamada Sem Parar, mas eu comecei com agenciando o Gustavo Mendes, né, que faz a Dilma. Depois dele, aí assim, eu tinha uma empresa de eventos, que eu já fazia eventos, né, trabalhava com lei de incentivo também, então era Sem Parar. E aí, posteriormente, junto com o irmão do Gustavo, né, a gente construiu a Nonstop. Eu digo que ela começou dentro do meu quarto, comigo e com o Klaus, que hoje é nosso CFO, que é o primeiro cara que acreditou no meu sonho de estar ali dentro do quarto, ali, montando essa ideia. Pô, eu até vi alguma coisa assim, eu vou te perguntar sobre isso, eu vi eu te acompanho no Instagram, eu vi uma foto sua, o Whindersson, falando acreditou no meu sonho também, alguma coisa nesse sentido. Só que antes, eu queria que você fizesse assim, a gente sempre faz isso, né? Eu sei que muita gente conhece, mas eu queria que você fizesse uma apresentação, você fizesse um pitch ali, vendendo quem é o Alex, o que o Alex faz, olhando ali para aquele público, para quem chegar ali, se identificar com o Alex. Bom, o Alex se eu fosse falar em uma palavra, eu sou pai, cara. Pai, porque eu fui pai dos meus talentos também em determinado momento. Eu nasci para ser pai, então assim, quando eu digo que você tem essa ideia da paternidade, você logicamente tem a ideia do cuidado, porque o pai é uma doação constante. E isso também me levou a ser, eu digo, professor. Sou formado em geografia, dei aula de geografia no estado, no município de Juiz de Fora, posteriormente fiz direito, né? E depois tive a carteirinha do OAB só para alimentar os desejos do meu pai mesmo, porque meu pai falava assim, o Alec é advogado, pai. E com carteirinha e tudo, tá? Mostra a carteirinha aí. Meu pai não sabe ler, escrever, nem falar meu nome, tá? Ele fala Alec, né? Não sabia, né? E aí eu fiz direito e depois marketing digital. Aí você fala assim, fica tranquilo que a gente não vai falar de propósito, né? Porque deu que eu tô meio perdido, assim. Mas não é, cara. E aí eu vou te dizer, olha que interessante isso aqui para você que tá aqui. Por que eu trabalho com carreiras? Porque eu fiz geografia e direito. Então, cara, são tudo a ver. né? Não, mas tem tudo a ver, sabe? Porque, olha só, a geografia é a única ciência que tem o debate se ela é ciência ou não. Por quê? Quando ela vai falar do solo, a gente está falando da geologia, por exemplo, nas rochas. Quando vai falar do clima, estamos falando da climatologia, né? Então não é da geografia. Para piorar ainda, o maior nome da geografia é um advogado, que é Milton Santos. Então você pensa, mas a geografia é a única que consegue ler o contexto. Ela consegue pegar de fora, né? E fazer com que você entenda o contexto. Numa guerra, o geógrafo é um cara fundamental, porque ele sabe um pouco do solo, ele é o clínico geral ali. E eu faço isso com os talentos, eu olho a carreira do cara de fora. E o direito me deu que estratégia? O direito nada mais é do que
uma estratégia, ainda mais no Brasil, que ele é extremamente processualista, né? Então você tem que achar a pegadinha ali, não é de mérito, que é uma vergonha particularmente, porque o ideal não é a busca da verdade, é a busca do vacilo processual que o outro está ali cometendo. Então isso me deu estratégia. Então o que eu faço é olhar o talento de fora com as habilidades que ele tem com o mercado, para onde está indo, e criar uma estratégia. E como eu também venho da academia, que a geografia te leva a isso, eu escrevi muito, no direito também eu publiquei muito artigo, livro, assim, eu sempre quis criar metodologias, então, para facilitar, então eu faço muito framework, e aí é fácil planejar uma carreira para mim por conta disso, porque eu vejo de fora. Então tudo está interligado. Ô Alex, você falou que começou dentro do seu quarto, né? Que foi com o Klaus. Mas vocês começaram no setor de shows, né? Sim, a gente começa, na verdade, é o seguinte, eu já fazia alguns eventos, né? Eu era ator. Então, sempre fui sonhador, o cara ali do teatro. E quando você faz teatro amador, você aprende a produzir, né? Você aprende a colar cartaz, você aprende, porque você faz tudo. E chegou um momento que o sonho de ser ator já não funcionava, né? Não estava rolando, e eu fui para os eventos. Tinha um evento na minha cidade lá, né? Na verdade tinha um espaço cultural onde eu passava o tempo ali, então eu sou fruto muito das ações sociais da prefeitura ali dentro do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, e ali eu comecei a participar do Mascarenhas Convida, que eram shows, e ali eu fui gostando dessa parte de produzir shows, comecei a produzir outros eventos, né? Eventos ali estudantil também. Chegou um momento que a gente começou a entender, eu comecei a entender bem essa lógica, mas eu tinha sócios, e quando eu quis falar, cara, eu vou sozinho agora, vou empreender, e aí eu tive que voltar a fazer dentro do meu quarto, e aí veio o Klaus, cara. E o Klaus é o seguinte, ele era aquele playboy ali dentro da faculdade, sabe? Ele fazia direito. E aí eu falei, mano, quer trabalhar comigo? Aí ele falou, pô, massa assim, né? Eu falei, cara, vamos fazer uns eventos. Aí, cara, eu botei ele primeira vez num carnaval. Pensa. Cara, fazer evento é complicado, hein? Complicado. Não, aí o Araqueto, era o show do Araqueto, rapaz. E o palco foi botado numa ladeira. E o palco assim. Aí o Klaus me liga e fala: o CREA tá falando aqui, cara, que não vai ter o show. Eu falei: liga pro prefeito, o show é da cidade. E aí o Araqueto chegou e falou: não dá pra tocar nesse palco, não, ele tá caindo. Eu falei: manda esse tocar assim, ó. Voltado pra trás. Que ano isso aí? Ah, cara, nossa, isso aí foi 2011. Mas 2011. o show chegou a acontecer mesmo? Aconteceu, claro, por quê? E ali eu já aprendia muita coisa porque eu contratava o show. Mano, o Araqueto arrebenta, hein, cara? E não era o Total ainda, né? Era a... Como que ela chama? Esqueci o nome dela, que era porque o Total foi e voltou algumas vezes, né? Ele foi bem marcante no Araqueto, né? Foi. Mas aquela... esqueci o nome dela, gente. Mas ela que era maravilhoso o show também. Porque o Araqueto é muito bom, né, cara? Muito bom. Muito bom. E aí a gente aprendeu a fazer eventos e o Klaus sempre ali comigo. Chegou um ponto que o Klaus, cara, tocava quase todos os eventos e eu cuidava de carreira de talentos. Depois não teve como, ele não tá com a gente, né? E é um cara que eu levo pra minha vida. Eu falo que do meu testamento 10% é dele. Porque é pra honrar mesmo um cara que acreditou comigo, sabe? Hoje eu vejo ele voando, ele é CFO, vejo ele cada dia mais, e é um cara que estendeu a mão agora no momento que eu precisei muito também. Então o Klaus é um irmão que a vida me deu. A Bíblia fala que há irmãos, há amigos mais chegados do que irmãos, e uma dessas pessoas se chama Klaus Cunha na minha vida. Eu gosto quando fala da Bíblia, da amizade de Davi e Jonathan. Você lê aquela passagem assim, é emocionante. Cara, é interessante aquilo ali, né? Porque Jonathan decide ir contra o pai, que é Saul. E ele era o príncipe, o trono era dele. Claro, né? Mas aí você pensa, por quê? Porque ele acreditava no projeto que o outro carregava. O Klaus é esse cara, mano. Que legal. E vocês estão até hoje juntos, né? Até hoje juntos, inseparáveis. E assim, é o melhor amigo, é o meu irmão, é o cara que eu confio e que tem... na dúvida eu vou ligar pra ele, é o cara mais, assim, tirando meu pai e minha mãe, né? Ele literalmente é um irmão que a vida me deu e a gente é um cara que sou apaixonado na vida dele, sou grato a esse ex-gordinho também. Ex-gordinho? É o meu ursinho, ele. Cara, e deixa eu te falar, agora voltando a Non-Stop, quando a gente pesquisa, a gente vê facilmente falando até que a Non-Stop é uma das maiores da América Latina. Sim. De talentos, de influencers. Então, você falou que surgiu no seu quarto. E como que você viu assim? Quando que foi a grande virada de chave? Sabe, vou fazer uma analogia assim, aquele jogador de futebol que assinou aquele contrato de milhões. Geralmente o jogador ele fala assim, vou comprar uma casa pro meu pai, né? Como que foi essa virada de chave, Alex? Cara, foi primeiro que eu tinha entendido que
eu tinha um artista e quem tinha um não tinha nenhum, porque o nosso meio, o artista, o sucesso é dele e o fracasso é nosso, tá? Então, assim, quando eu vi essa ideia de que, putz, eu tinha um artista aqui, eu precisava fazer com que ter mais segurança naquilo ali, né? E aí eu falei, eu quero ter mais talentos. E aí eu montei uma outra empresa junto com esse artista e, cara, diga-se de passagem, eu trouxe uma pessoa para estar nessa empresa, um advogado que me tirou da empresa, depois me expulsou da empresa. E aí, mas olha que interessante, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente só vai entender lá na frente. Não, igual, e inclusive essa palavra que você tá falando aí é parecida com a palavra do Steve Jobs. Você deve ter visto muito isso, né? Inclusive agora voltando também pra minha companhia, né? Eu retornei, fiquei um tempo... Tirou ele também. E cara, depois eu vou contar uma história que eu tenho com a família de Steve Jobs, que é muito louca, assim. Eu tenho umas oportunidades que caem na minha casa, na minha vida, assim. Mas aí, cara, eles me tiraram e aí eu fiquei... Mas eu não saí da carreira do Gustavo Mendes. E aí fiquei ali trabalhando na carreira do Gustavo, falando, cara, eu preciso acertar. Agora eu vou. Preciso acertar. E aí foi quando eu comecei a olhar muito pro mercado, falando, qual que é a próxima onda? Porque, gente, o mercado vai ser sempre ciclo, vão ser ondas, né? E se você ficar ligado só nessa onda que você tá surfando, né? Vai acabar e você vai ficar ali perdido. Então você tem que estar sempre surfando, mas sabendo que, pô, peraí, qual que é a próxima onda? Então, na verdade, eu falo assim, você surfa a onda e vai ali pra zona de esperar a próxima onda, né? Deixa a galera ir pegando aquela onda, o restante ali. O marketing ensina isso, né? O cara que tá antenado. Isso, você tem que estar muito focado no futuro. Então eu sou um cara que gosto de estudar, e aí eu fiquei olhando qual que é a próxima onda. Eu falei, caraca, a gente tinha os talentos globais, né? Que levavam público. A gente era muito especializado em show. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, os novos globais são esses caras da internet. Aí eu falei, a gente precisa buscar o primeiro talento. Isso em que ano? Isso em 2013. 2013, caraca. 13 para 14 ali. A gente já era da internet, porque a gente pegou o Gustavo Mendes, era Quibiloco. Cara, mas 2013 já tinha um Instagram? Não, mas tinha o YouTube, né? E o Facebook. E o Facebook e o Orkut também, né? Lembra do... mas o Quibiloco, né? O Gustavo era do Quibiloco. Pra você ter ideia, eu comecei a empresariar o Gustavo, porque o Gustavo me viu saindo um dia do Habib's, assim, lá em Juiz de Fora, ele viu que eu tava com um carro melhor, porque ganhei uma graninha assim com os eventos. Tinha um carro e falou, pô, me empresaria. Eu falei, sei lá, cara, não sei fazer isso não, mano. Só sei contratar os shows, não sei se é o do outro lado. E aí eu fui com meu filho viajar pra Florianópolis, fomos pro Beto Carreiro. E aí quando cheguei lá, cara, tinha uma pessoa vendo um vídeo do Gustavo que tava comigo em Juiz de Fora. E aí eu falei assim, peraí, esse moleque tá chegando aqui. Peraí, tem caminho. Aí eu volto, quando eu voltei pro Juiz de Fora, eu falei, Gustavo, você não tem empresário? Eu também não sei empresariar. Então, nós estamos tudo ruim aqui mesmo. Então, vamos fazer um teste nós em 6 meses? Cara, quando você está em movimento, as coisas acontecem, né? Em 6 meses, o Gustavo assinou com o Cacete Planeta. Depois foi para a Globo. E aí, toda a experiência que eu tinha como produtor de eventos me ajudou muito dentro da Globo. Por quê? Porque como produtor de eventos, tinha uma coisa que a gente falava assim, que era mídia Globo. A Globo sempre dava uma mídia para que o talento que tinha o contrato com ela, né? É aquela mídia calhau. Não vendeu aquele espaço? Então põe o teatro. Lembra? Vocês devem lembrar aí, tipo, Globo Teatro, a gente vê, sabe? Aquele apoio, a gente chama mídia calhau. E como eu era o produtor de eventos, de espetáculos, muitas vezes que vinha artistas globais, eu conheci o cara lá da Globo. Aí quando o Gustavo assinou com a Globo, eu falei assim, pronto, agora eu sei como eu vou vender meu artista. Eu vou vender o calhau praticamente da Globo. Eu já ligava e falava, ó, eu tenho mídia Globo. Porque esse cara que é o Flávio Ferreira me ajudou muito. Então você era um bom vendedor também. Ele já. Sim, cara, na verdade, eu era um virão, sabe? Eu digo o seguinte, ninguém vive um sonho, né? Ninguém vive as oportunidades desejadas sem antes passar pelas oportunidades necessárias. Eu panfletava, mano. Eu era do movimento cultural. Eu era empresário do Gustavo, mesmo assim, eu ainda fazia Bonequinho do Sinal, que era um projeto que eu fazia, que ele chamava Teatrânsito, fazia direito. Eu tinha o Risadinha, que era o palhaço. Eu tava lembrando esses dias, eu tenho a agenda de 2006, quando eu fazia Papai Noel. Eu fazia Papai Noel na noite de Natal e quem ia comigo era meu filho e minha ex-mulher. E com um contrato com a Globo? Essa época, sim, essa época não tinha ainda, né? Mas o Bonequinho de Sinal, sim. Com o contrato, eu ia lá negociar com o pessoal da Globo, né? Tipo, o contrato do Gustavo com o Cacete Planeta. E então, assim, eu sempre fui um cara de... Tem uma coisa que a gente deve desenvolver, sabe?
E eu falo isso com a Cecília Pessoal lá. Quem é do meu time, assim, na Non-Stop, sabe que eu sou um cara, tipo assim, velho, eu gosto de escutar, eu não sou um cara de ficar mandando em nada, eu deixo as coisas correrem mesmo, para que as pessoas cresçam ali e tenham poder de decisão. A escuta ativa, mano, é fundamental. Nas redes sociais, a gente não produz nem conteúdo para falar. A gente produz conteúdo para startar uma conversa e a partir disso a gente escutar o que a audiência quer e ali a gente tem a continuidade desse conteúdo. Da mesma forma na vida, cara. Quando eu tava ali no Beto Carreiro e escutei o vídeo, é escutativa. Então eu passo por todos os lugares, eu passo escutando, mano. Eu aprendi todo lugar eu tenho algo para aprender. E isso é do professor, né? O professor é aquele cara que entra numa sala de aula sabendo que ele vai aprender algo. Com certeza. É a profissão mais linda para mim, porque é onde você doa, não pelo salário, porque o salário realmente não é bom, mas o teu educando, cara, quando ele consegue entender aquilo pra gente, realmente é algo maravilhoso. Então, assim, a escutativa sempre foi um ponto. Então, todo lugar eu vou aprender, cara. Tô aqui falando, então você vai perceber que nas minhas falas eu vou falar de coisa que aconteceu ontem, anteontem, assim, por quê? Porque eu vou aprendendo com a vida, sabe? Não, bem interessante mesmo, cara. E assim, e aí a gente fala da Non-Stop, né? Inclusive, eu queria até te parabenizar pelo projeto e pela continuidade, né? Vocês são, com certeza, uma referência. E aí você montou a Non-Stop, virou esse fenômeno, vamos dizer assim. O primeiro talento foi o Felipe Neto, né? Felipe Neto. Felipe Neto com a turnê que a gente fez com ele. E depois o segundo foi o Whindersson. O Whindersson. E como que foi a parceria? Como que foi? Porque o Whindersson já era... Eu fiz um vídeo esses dias aí, eu vi uns vídeos do Whindersson começando e tal. Que ano que vocês fizeram a parceria? 14. 2014. Ele tava estourando ali, bem no início. Ainda. Bem no início. O Felipe Neto, por exemplo, cara, o Felipe, ele... Por que a gente tava Felipe? Porque o Gustavo Mendes foi pro Parafernália. Vocês lembram? O vídeo mais visto de 2014 foi do Gustavo Mendes, quando o filho ligando pro Filipão, a Dilma ligando por causa do 7-1. Foi o vídeo mais visto do YouTube em 2014. Eu lembro, a Dilma fazia coisas na Globo, não fazia? Fazia. O Gustavo, inclusive, ele tem um poder, né? Você sabe assim, o Gustavo é meu amigo, mas ele tem um poder. Ele, por exemplo, ele foi pro Cacete do Planeta, o programa acabou. É igual... Depois ele foi pro Zorra Total. É igual o Maurício Meirelles, né? Tipo, cara, mano, olha que coisa louca. Você sabia que o Maurício Meirelles explodiu? Eu não sabia disso, foi esses dias que ele me contou isso. O Webbullying explodiu num evento que eu tava produzindo em Juiz de Fora. Lá no Teatro Central, eu era produtor local. Cara, eu produzi os melhores do mundo, porque hoje a gente é empresário. Eu era produtor local deles. Não, a Globo precisa ficar esperta com o Maurício Meirelles, porque ele fechou tudo por onde ele passou, cara. CQC, Pânico, também. Fechou tudo, Gustavo, cara. Record, tudo, cara. Gustavo também, agora é tarde. Ó, o Gustavo Caceta, Zorra, agora é tarde, Dilma... não, Dilma não pode. Mas, a gente assim, a gente é cristão, a gente, né, não é coincidência, mas no mercado imobiliário eu tenho estudado bastante, tenho, né, tô trabalhando nesse segmento, cara, tem cara que eu já vi acontecer, inclusive o cara que me alugou essa chácara, ó, essa sala que ele falou, cara, tava tudo certo dentro da casa pra fechar um negócio, quando o cara era, não sei se era árabe, qual que era a origem do cara, quando ele foi pegar na mão pra fechar o negócio, o cara pegou e falou assim, tem só o imposto atrasado aí, mas é pouca coisa, o cara vai pagar com você. Ele nem pegou na mão do cara. Então tem gente que é tão antenado pra essas coisas, que é igual o Maurício, né, que ele brinca com isso, mas... Mano, eu vou te falar uma parada, cara. Tem um negócio que acontece mesmo assim, ó. Eu comprei uma casa, você não vai acreditar, assim, é meio louco. Eu comprei uma casa, porteira fechada, velho. E aí, essa casa o casal tinha divorciado, né? E aí só que você pensa assim, sou cristão, então nada, né? Isso há muito tempo atrás. Isso foi em 2020, sim. Pandemia, né? 2020, pandemia, não foi? 2020, né? A Helena tinha nascido, 2020. Cara, e aí tinha uma parada que era o seguinte, tinha um quadro que ficava de frente pra cama, assim, sabe? Mano, tá bom. E aí quando eu divorciei, depois saí dessa casa e alguns quadros foram comigo. E aí o menino botou errado o quadro no meu quarto, o quadro tava de frente de novo pra minha cama e eu deixei. Até um dia, cara, que eu fui falar assim, cara, tem algo estranho assim nessa casa que eu tô sentindo. E aí o Antônio Cirilo, né, o pastor Antônio Cirilo, falou, tipo, tem algo na tua casa aí, não? Vê aí, Deus vai te mostrando. Cara, quando eu rasguei, velho, o quadro, tinha uma parada muito louca atrás do quadro, assim, que era tipo uma parada... E sempre tava olhando pra mim a situação. Que horror. E aí te digo, cara,
tudo tem uma coisa que é mundo espiritual, né, velho? Vamos ser sérios, o mundo espiritual funciona e o mundo real tá aqui, mas o mundo espiritual existe, pro bem e pro mal. Então, com certeza. eu digo que isso, inclusive, é um dos grandes aprendizados da minha vida. Foi, muitas vezes, entrar em áreas, principalmente no espiritual, em lugares que eu não tinha musculatura pra estar, cara. Cara, tava até pensando em trazer o Maurício Meirelles pra cá, mas a gente quer continuar com o podcast, velho. Mas o Meirelles cara, eu gosto, pra mim o Meirelles é um dos caras mais inteligentes que a gente tem hoje no humor, mano. Ele é incrível. Começou um programa na Globo, você viu? Sim. E, cara, de verdade, na Globo tá ruim de assistir os programas, mas aquele ali, depois do domingo, eu fiquei assistindo. O Meirelles é genial, mano. O Meirelles é genial. E você viu que muita coisa a gente tá vendo agora, porque o programa foi gravado antes, né? Saía muita coisa na mídia, inclusive com a Simone, né? Você tava com certeza ali que as pessoas estavam postando no Instagram e, na verdade, ele tava fazendo no programa. As pessoas estavam achando que era verdade. Mano, olha só, cara. O cara tava criando fake news. Mas essa é a grande sacada hoje. Cara, a grande sacada hoje, sabe qual é? É você usar a imprensa para ecoar uma narrativa que você desenvolveu e que nem é real, mas vai divulgar. A imprensa nem sabe, às vezes, que ela tá sendo meio que usada. Mas você que tá ali com os influenciadores ali, você consegue fazer isso, né? Porque tem cara que tem uma audiência gigantesca, cara. Consegue manipular até mercado, se quiser. Mas hoje você compra nessa Funciona mídia assim, também. Você acha, cara? Cara, vamos longe não. Você pegar a assessoria de imprensa hoje, mudou muito o conceito de assessoria de imprensa. Não é só o programa, mas é o cara ter o contato. Por exemplo, ninguém hoje é tão forte quanto o Léo Dias, cara. O Léo Dias hoje dá notícia absurdamente em primeira mão. E aí te falo, trabalhar para estar no portal dele é fundamental. Tô dando um exemplo aqui para vocês de uma pessoa, assim. Lembra da banca digital? Não vamos longe. Os influencers, cara, tinha gente, não é uma prática da Nonstop, de verdade não é, que, cara, comprava lá ou fazia parceria com os caras para eles divulgarem. Então isso cria-se essa narrativa. Agora, o que eu sou muito contra fake news, né, mano? Se você potencializa uma fake news, você está potencializando também o adoecimento de todo um ambiente digital, que é o que a gente vive hoje. É que assim, tem gente que faz tudo por qualquer preço, por qualquer coisa, né, cara? Entrou o dinheiro na frente ali, inclusive eu fui lá naquele evento do Whindersson, quando ele tava fazendo o lançamento, ele brincava, né, que tipo, ele recebeu várias propostas para fazer bet, né? Bet. E não quis, a gente vê, às vezes, muitos milhões que ele recusou. E o cara recusa, o cara fala, mano, será mesmo que o cara recusou? Porque se você parar pra pensar, você pensa assim, né? Sabe aquele diabinho que fica do lado? Cara, eu vou lá e vou falar, o cara vai se ele quiser, eu vou pegar o meu dinheiro. E aí você pensa, a gente não tá nem falando de fake news, cara, a gente tá falando de jogo. Que é liberado hoje, né, pela legislação. Cara. E aí é o seguinte, cara, aí a gente vai ter desculpa pra tudo, né? Eu como advogado, sempre alguém falou assim, né, vamos lá. Você tem coragem de defender um bandido? Aí o que a gente já tem formatado pra defender? Eu até sei o que você vai falar. A gente defende o direito. Direito? Não a gente defende o indivíduo que tá ali e é real, tá? Muitas vezes o que a gente vai fazer é com que apenas sejam garantidos, né, os direitos fundamentais dele, mas tem gente que tá condenado. Inclusive, o caminho, muitas vezes, eu tive cliente, eu advoguei, né? Eu advoguei no penal ainda. Aí teve cliente que eu falei, cara, vamos, confessa, porque isso aqui a gente vai ter uma diminuição. Tem hora que você tem... Cara, você já tá ali muito fechado. E o direito, gente, também assim, é uma negociação ali por trás. O juiz já te dá muito indício do que ele vai fazer, né? A gente como advogado, o advogado tem que ter esse trâmite e entender, cara, que eu tenho que trabalhar ali para convencer quem? O juiz. Então, se eu tenho que trabalhar escutativa, eu tenho que escutar tudo aquilo num despacho que ele tá a fim de me falar. Porque ali já tá encaminhado. Então, cara, minha vida sempre foi esse negócio da negociação. Tem um livro do Daniel Pink que ele fala, vender é humano. Nós somos vendedores natos, cara. Essa é a grande questão. A gente tá o tempo todo se vendendo para subir numa empresa, para intraempreender. Eu tô aqui falando, defendendo, eu tô me vendendo, né? A gente tá vendendo o tempo todo. A questão é que tem gente se vendendo com mentira, né? Com aquilo que... Ou querendo usar algo para vender uma imagem que ele não tem, né? Por exemplo, Alphaville, né? Você sabe o que acabou, não tem mais ser humano em Alphaville. Agora só tem mentor e mentorado. Todo mundo aqui. O mentor influencer, né? E outra coisa, não ande na rua que daqui a pouquinho o cara vai te fazer um pitch. Você chega ali na coisa e fala, eu só quero uma Coca-Cola, cara. Ei, mas você quer saber a IA que você vai entender qual Coca você tem que tomar um pouquinho, cara?
eu tenho uma mentoria. O cara tá te fazendo um pitch, assim, né? Família é engraçado isso. Cara, mas verdade. você sabe disso que você tá falando aí? Eu adoro conversar com as pessoas antigas, né? E esses dias eu tava com o meu amigo João Porte, queria até mandar um abraço pra ele, é secretário de desenvolvimento de Alphaville, né? Ele chegou aqui, se não me engano, 80 e alguma coisa, né? Então estavam ainda se desenvolvendo e tal, né? E aí ele tava falando, eles falam, as pessoas que são mais antigas daqui, falam que teve ciclos, que é o que você tava falando sobre ciclos, né? Dos influencers, dos negócios. E entrando nisso que você tá falando, que agora tem muito mentor, influencer, coach, ele falou assim, mas que teve uma época que era só jogador de futebol. Teve uma época que era só cantor, e tinha muito cantor sertanejo e tal. E agora são influencers. Eu fico comparando os apps nativos e os apps que são, né? Porque assim, tem os caras que eles se consideram nativos de Alphaville, e quando tem um cara que não mora aqui, fala que vem e tal, que tá ali no condomínio e tal, eles não gostam, cara. O cara que nasceu em Alphaville, ele não gosta de ver uma pessoa chegando. A posse, né? A gente tá vivendo isso agora no Brasil, assim, que é a história do... Na verdade, assim, cara, tem uma coisa que eu digo Alphaville é um lugar de emergente. Eu sou emergente. Eu sou emergente com muito orgulho, porque eu não venho de uma família que tinha grana, né? Como assim? Então, tem uma coisa assim, que lá no Rio de Janeiro, você vai na Zona Sul, pra eles, carioca é Zona Sul. A Barra, não, Novo Rico, eu não quero saber, né? O cara da Barra já é mó orgulhoso, né? Pô, mora na Barra aí, é a Recreio Barra, né? Porque ali é a nova galera que tá ganhando uma grana, né? E aí você vai ver isso acontecendo em todos os ambientes. Por exemplo, eu fazia uma comparação que a Globo é a grande moradora da Zona Sul do Rio. Ela acha que ela é a tal, na época que ela não aceitava que a gente fizesse YouTube. Lembra, né? Eu tive um problema com isso com a Globo, com o Gustavo, que ela não aceitava que ele fizesse YouTube. E depois, por exemplo, a gente chegou a ter proposta da Globo, mas o Whindersson não ia poder fazer o YouTube. Eu falei, cara, obrigado. Valeu, mas não tem essa chance. Ele lá ainda, né? E aí te digo uma coisa, cara. Isso tá em todos os ambientes, né? A Globo, dentro da nossa economia ali criativa de produção de conteúdo, teve um momento que saiu do Rio a produção de conteúdo, que antes era Globo, as produtoras de conteúdo estavam no Rio de Janeiro, e veio muito para São Paulo. Agora a gente retornou um pouco pro Rio, né? Se a gente for ver as produtoras de novo que produzem para Netflix, para Amazon, embora a Netflix esteja aqui, a Amazon estejam em São Paulo, mas a gente tem uma produção que tá muito ali em São Paulo. Então o artista do Rio, né? Lembra assim, era muito mais o cara da Globo ali, ele se achava muito mais. Então pra mim, cara, sempre vai ter aquele cara que defende e acha que aquele lugar é dele, né? Então, por exemplo, em Palmas, cara, eu moro em Palmas, Tocantins, né? E venho toda semana trabalhar aqui. Cara, quando eu cheguei lá, mano, todo mundo achou que eu ia ser político. Foi um tal de que eu vou ser político. Aí chegou um dia num evento lá, né, que eu tava fazendo, eu falei assim, deixa eu falar um negócio pra vocês, que eu vou começar a abrir esse evento falando assim, ninguém mais pode falar que eu vou ser político, porque meu título tá em Minas Gerais e por conta disso eu não vou trazê-lo pro Tocantins. Então só começa a fake news no dia que vocês souberem que meu título tá aqui. Porque senão eu não posso ser candidato aqui. Porque, olha que interessante, lá em Palmas as pessoas estão sempre vendo que vem sempre gente abusar da gente aqui, né, para se candidatar aqui, como teve vários casos lá, e porque acho que a gente é mais frágil, que a gente não tem uma identidade. Mas não, ali eles também estão tentando se colocar, né, cara? Como, não, eu sou de Palmas. E eu me tornei esse cara, sabia? Eu sou um palmense de coração. Assim, apanhei naquela cidade, mas sou apaixonado por Palmas. Tanto que você não vem morar pra São Paulo, né? Você fica fazendo essa... Quantas horas de viagem? Né? 2 horas de voo. 2 horas e 10. Cara, não é tão longe, meu. 2 horas? Não, nós estamos no centro, né? Nós estamos no centro do Brasil. A questão é a malha aérea é ruim. A malha aérea é ruim de Palmas. E, cara, vou te falar, em qual cidade eu consigo levar minha filha na escola e voltar pra casa em 10 minutos? Sem ter um carro blindado. Então, Palmas, a gente teve segundo turno agora, na capital. É uma cidade que a qualidade de vida é muito, muito bacana. Cara, legal. Lá é norte. É norte, a gente tá no norte. Eu conheço pouco esses estados. Não sei, é bom em geografia. Né, então, mas eu acho que eu já esqueci uma parte. Mas a gente tá no norte, o Tocantins tá no norte. Como que é? O cara que nasce lá é o quê? Tocantinense. Fala rápido, Cecília. Tocantinense? Tocantinense. Palmas. Eu sou...
E inclusive, cara, eu teve um momento lá, né, que todo mundo falava que eu era forasteiro, né? Porque lá tem, tá vendo? Olha aí a gente debatendo isso de novo. Você tem um sotaque diferente mesmo. Mineiro, né? Eu sou mineiro. Mineiro. É. Caramba, que Eu não tenho mistura, hein, muito cara? Que sotaque mineiro não. que mora em Palmas, que trabalha Mas em eu São sou Paulo. mineiro de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora tem proximidade com o Rio. Então Olha, ali. eu já atendi bastante, a gente já entrevistou bastante mineiro aqui, cara. O último mineiro foi o filho do... Você tava aqui no dia? Do menino lá, do Regis Danese? Sim. Que trabalha com eventos, produtor de eventos. O hein? Regis Danese lá. O Regis Danese, ele foi também back vocal, não foi? Só pra contrariar. Só pra contrariar. Acho que tem 13 o Thales grandes... Roberto do J Quest. 13 Tá, grandes Roberto. sucessos do... Meu, assisti um podcast, recomendo, do Regis Danese, cara, sabe? Com poucos seres humanos são iguais àquele cara. Interessante, Cara, né? ele fez os maiores sucessos do Alexandre Pires. E com certeza, eu acho que em algum momento, a gente tá falando de um cara que, né, com certeza você vai saber disso. Que muita coisa que você faz, você vê que vira uma tendência, vira uma modinha. São os influencers, né? E assim, eu fico vendo o Regis Danese falando sobre música, eu também sou músico, né? Eu arranho alguma coisa ali. Cara, as músicas que eu toquei, o cara contando as histórias daquela música, você imagina o Regis Danese junto com o Peninha em casa compondo. Muito louco. Né? Aí ele conta que ele escreveu uma música, cara, passando necessidade, tava apertando, começando, conheceu o Alexandre Pires e passou pra ele. O Alexandre Pires falou assim... Cara, eu vou colocar essa música no meu CD. E colocou. Que é aquela música, tão falando pra eu tomar cuidado e tal. Do Regis Danese. Aí, aquela Quero Te Amar Sem Medo. Vários sucessos. É do Regis. Aí o Alexandre Pires colocou e arrebentou. E aí o produtor, você também circula nessa área, o produtor dele ficou meio enciumado. Ele conta no podcast. Cara, ele colocou 5 faixas para a próxima música. O Alexandre Pires gostou de todas as músicas e falou, não, vou colocar aí. Aí o produtor não queria colocar também, porque ficou meio com ciúmes. O Alexandre Pires falou assim, ele não quer colocar. Tirou o cara, tirou o produtor e colocou as 5 músicas. Arrebentou, irmão. Os maiores sucessos do Regis Danese. Que interessante isso, E essas né? coisas acontecem. Minha formação é marketing, né? Você tá falando aí, eu vejo assim, algumas coisas. Eu também dei aula há 5 anos, né? E como no meio do marketing, das agências, a gente vê essas coisas, né, cara? E Alex, eu queria até emendar e perguntar pra você, assim, aquele brainstorming que você fez, a Maria de lei, hein? Que você fez, assim, que você viu você criar ali na agência e depois você viu pro mundo. Você consegue lembrar de algum, assim, marcante? Sim, marcante pra mim é os Parsas, pô. O filme, né? Por quê, cara? É interessante ver que existe uma mudança significativa no mercado entre Sem Parar, o Alex G. Mendes e Non-Stop, tá? Por quê? Porque enquanto G. Mendes, a gente tinha um artista na Globo, então o empresário tem muito poder sobre colocar um talento a fazê-lo acessar um ambiente. Isso muda significativamente com a internet, porque esse ambiente agora não sou mais eu que faço essa conexão. O próprio talento, ele se conecta com o público dele, e isso é a concepção que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, que é a mudança do capitão do navio. Se antes eu era o capitão do navio, né, porque eu tinha um contato, agora o influencer, ele é o capitão do navio. E isso é ruim, você não tem o controle, mas tem um lado bom, porque o capitão do navio, ele é o último a abandonar o barco. Uhum. Como mudou o capitão do navio, eu não sou mais o último a abandonar o barco, então se o cara tá ali levando o barco dele, eu tô falando, amigo, nessa rota que eu já naveguei, tem um iceberg aqui, teu barquinho não vai suportar, tu vai quebrar, vai bater ali. Ele, deixa comigo. Falei, então, meu, dá licença que eu já tô pulando fora do barco aqui, você é o último capitão, o último a sair, então eu posso sair antes. Isso antes não tinha isso, né? Antes a gente também tinha ali, então isso é uma vantagem. Mais controle, né? Mas o que eu vejo, cara, assim, dentro dessa situação? Então eu tinha que, o maior desafio da minha carreira não foi o Whindersson e nem foi o Felipe, foi o Tiro Lipa. Porque o Tiro Lipa chegou no escritório faturando muito dinheiro já, porque ele era o cara no Nordeste. E aí tem uma coisa que eu digo o seguinte, alinhe expectativas. Uma negociação, o sucesso dela está no alinhamento de expectativa e na métrica que você vai ser analisado, né? A gente fala assim que o problema hoje é que a gente não estabelece as métricas, né? A gente não alinha isso assim. Então, primeiro ponto, falei, Tiru, cara, você tá vindo pro escritório, você já fatura aí
considerável. Se você falar que vai avaliar pelo quanto a gente vai trazer de grana, eu já tô te falando de cara que não vai dar certo essa nossa parceria. Que a ideia era multiplicar? Porque de início nossos contratos, né, assim, não posso revelar aqui, mas a gente tem uma porcentagem relevante, sabe? A gente hoje, porque a gente tem todo um ecossistema, né? A gente não é uma vendedora de talentos, a gente é literalmente uma gestora de carreiras. E isso significa que eu vou falar não para vários dinheiros que vão estar na mesa. Em prol da longevidade. O grande foco como gestor de carreira é fazer com que a carreira não seja efêmera. Pô, mas dizer não é bom para dinheiro, hein, cara? Mano, eu não sei se é bom, mas às vezes é necessário, né? Tipo assim. Então, o Tiru pra mim foi esse desafio. Aí, falei, qual que é a análise? Não, eu quero crescer. Eu quero sentir que eu ganhei o Brasil. Então tá, cara. Então, você vai cair o seu faturamento. Pensa comigo, por quê? Porque ele vai descer, a gente vem pro Sudeste, ele não vai fazer as bilheterias que ele fazia no Nordeste. Uhum. Automaticamente, vai ter ainda a porcentagem do escritório. Mas... Então você vai me analisar pelo tanto de relevância que você vai crescer. E a gente tem uma parada nos nossos contratos que a gente sempre, quando o cara começa com a gente, né? A gente, no caso dele principalmente, a gente dá um tempo para que o cara possa sair se não funcionar 6 meses. Mas depois daquilo o casamento acabou, né? E o Tiru, então, vamos lá, vamos em 6 meses. Eu falei, cara, em 6 meses eu tenho que mostrar para esse cara que ele cresceu. E o Tiru virou e falou o seguinte: o Whindersson, ele e o Whindersson colado, né? O Whindersson muito fã do Tiru. Colado, o Whindersson é um dos caras que ajudou muito a trazer o Tiru, tá? Pra empresa. Aí ele fala assim, pô, a gente tinha que fazer os novos Trapalhões. Eu, opa, beleza. Falei, tá aí a grande sacada. Eu tenho que fazer alguma coisa de TV. Todo mundo querendo o Whindersson pra fazer filme. Sim. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça que é o seguinte, como eu venho do teatro, essas coisas assim, a gente pensa, não entre em ambientes que você não domina sozinho. O Whindersson é um cara da internet. Lembra? Aí eu lembro que chamaram ele pra fazer internet o filme. Não, cara, não vai. Chegaram a anunciar. Se você for ver, vai ver matéria. E a gente tirou. Por quê? Porque pegaram aquilo que se faz no YouTube e botaram no cinema. Não vai dar certo. Uhum. Você tem que respeitar quem tá naquele espaço ali e entende daquele espaço. Eu vejo isso na televisão hoje. Pronto, o Whindersson precisava passar por esse aprendizado. Cara, quando você vai pra dentro de um estúdio de TV, quem manda é o diretor. No quarto do Whindersson, quem manda é ele. Mas na TV tem um diretor que você tem que aprender a respeitar. O Flow fala muito isso. Né? Faço o que eu quero aqui no podcast. Ponto. Será que na televisão eu vou conseguir fazer? Não vai. Porque na televisão você tem hierarquia, cara. Não tem jeito, você tem a figura, é respeito. Você tem que saber pisar naquele lugar e respeitar quem tá naquele ambiente antes de você. Então o que a gente tinha? Não vamos colocar o Whindersson sozinho num filme. Por quê? Se der errado, meu amigo, é um fracasso o Whindersson Nunes, como a Kéfera tinha feito um pouco antes da gente o filme. Então o que a gente... Vamos entrar com alguém ali do meio, né? O Tirulipa é aquele cara safo ali. O que eu fiz? Eu tinha uma grande parceria com uma produtora de TV, pelo fato do Gustavo já. Fui atrás dessa produtora pra gente montar o filme. E aí, cara, a gente nisso tava tendo lá, ela tava elaborando um filme do Danilo Gentili com o Tom Cavalcante. Pronto, os novos Trapalhões. Vamos juntar. Então aqui tem o Whindersson, Tirulipa. E assim surgiu os Parsas. E ficou muito bom. E aí só o Danilo saiu na Muito semana, um pouco antes, porque o Danilo teve uma questão com o Halder, que era o diretor, e a gente tinha que trazer um diretor, cara, que não fosse o diretor assim explodido, porque você imagina tanta cabeça criativa ali, isso ia dar... É verdade. Agora, tinha um cara que segurava a onda. Tirulipa. Cara, e você sabe que eu essa semana eu recebi um feedback, né? Inclusive aqui do nosso podcast. Sabe aquele cara que tem um olhar assim, fala, mas posso dar uma opinião sobre o seu podcast? E ele tava falando sobre o Renato Aragão. Você vê, cara, eu gosto demais eu sou da década de 80, né, cara? Então eu cresci na televisão e depois fui estudar marketing. E aí, com certeza você também é assim. Eu tô assistindo televisão e tô tentando entender o que o diretor tá fazendo. Cara, e ainda fico tentando olhar nos óculos pra ver o que tá por trás, sabe? Eu vejo muita coisa na Globo dessa forma, sabe? Fico vendo os cortes, pra quando eu vou fazer os vídeos, eu fazer os cortes também. E aí o cara falava um negócio assim, falando, meu, você sabe o que é o Mussum, o Dedé e o Zacarias? Tipo assim, falando, mano, eu sou coadjuvante do Renato Aragão. Todo mundo era trampolim pro Renato Aragão, cara. E os caras, todos eles eram muito bons, entendeu? Tipo, você pegar o Dedé Santana, cara, o cara era um malandro, carioca, bonitão e tal. Nossa, o Zacarias... Mano, e você pega a beleza, qual que era a beleza do Renato Aragão? E o cara que se sobressaía.
E aí você fala, nesse desafio só tinha gente grande, cara. Só grande. E aí, pra lidar com isso, cara? Cara, então, o Thiru é muito esse cara, né? O Thiru, ele é um cara generoso de onde ele veio, sabe? É um dos grandes amigos, inclusive, que eu tenho. É um cara super empático, sabe? Então, o Thiru, ele faz um ambiente, ele transforma o ambiente, cara. E no final, pode falar, ele trouxe depois Neymar pra fazer participação. Safadão. Todo mundo, quem trouxe foi o Thiru. O Neymar já fechou o canal Stop? Não. Ele vai fechar esse contrato aí? Não, você sabia que eu tive uma reunião, inclusive, com o Neymar, cara, com o pai do Ney, né? Lá sempre aqui em Alphaville, né? Eu tive, na época foi em Paris até, porque a gente queria fazer a parte de publicidade, porque a gente tem uma sociedade, né, com a agência que é a UTA nos Estados Unidos, e a UTA queria aproximar. Então aí a gente foi e fomos até Paris pra trabalhar, né? O pai do Neymar é um grande gestor da carreira. Isso, gente, aquele cara é um gênio, mano. E na hora que ele me mostrou o planejamento do Neymar, de marcas, de tudo aquilo, eu falei, caraca, é impressionante. Aquele cara é um gestor, assim, ele é fora da curva, mano. Não, e eu acho que ele tem uma mente, a galera fala muito... Tem muita gente que fala mal do Pablo Marçal, né? Mas eu vi até o Nando, que esteve aqui também, ele falou assim, cara, o cara pode falar algumas coisas do Pablo Marçal, mas... Ele lê o negócio rapidinho, ele pega aquilo ali, ele absorve, ele já consegue falar como o cara que criou aquele conceito. E se você vê mesmo ele falando, cara... E assim, como eu te falei, eu assisto muito, eu vejo as biografias, eu gosto de entender a história. Você vê o Neymar, quando ele falava assim, não, eu queria poder comprar isso pro meu pai, pra minha mãe. Você vê, o pai dele não era esse cara, né? E do tempo que a gente vem vendo o Neymar ganhando dinheiro, o pai dele por detrás dele, os caras falando que o Neymar é mercenário, mas o pai dele fazendo a carreira. Mano, a última vez que eu ouvi falar que estava em 6 bi a fortuna do cara. Ah, mano, não tenho ideia, assim, eu sei que ele tem uma lógica de negociação, cara, que assim, não posso falar por questões, mas o que ele me mostrou ali, eu falei, caraca, foi uma aula pra mim, cara. E o espaço curto de tempo que aquele cara aprendeu a fazer isso, você entende? Escutativa, né? Para pra pensar, ó, vamos lá. Eu me formei, estudei de 2006 a 2009. E na época, o que eu lia? Não tinha, né? 2009. Então a gente tava, né? Tinha os livros do Roberto Justus, eu lia Roberto Justus. A publicidade era offline. Você lembra que o professor obrigava você a pegar 40% da verba e colocar na televisão? Era obrigado. Você não sabia se voltava ou não, né? Era obrigado a colocar, né? Aí eu lia livro do Roberto Justus, eu assistia o programa do João Dória. Olha as referências. João Dória, aí tinha as agências de publicidade, blá, blá, blá. Mano, o que o pai do Neymar tava fazendo nessa época? Mano, ele não tava lendo isso aqui. De verdade, cara. Eu não acredito que ele tava nesse universo. Mas ele tava dentro do ambiente, né? Aí, rapidão, o cara pegou e absorveu e deu, mano, um olé em vários caras que estavam... Você entende o que eu tô te falando? O cara tem uma mente privilegiada. Mas sabe uma coisa que eu digo, assim, também se você quer saber sobre um espetáculo, não pergunte ao artista. Por quê? Porque o artista tá no palco e o refletor, ele cega. Então ele não consegue ver. Pergunte a todos aqueles que estão no entorno e decidiram fazer com que a sua própria luz ali brilhasse de uma outra forma, né? Menos para que aquele cara que tá ali no palco tivesse todo esse momento. Cara, você quer saber do que tá o futebol acontecendo? Vai no camarote onde tá o empresário. Se você pegar o camarote do pai do Neymar, sempre é um hub de negócio. A gente tem uma amiga legal, bem bacana, inclusive estava falando com ela agora há pouco, a Márcia da Rainha da Paz, que a empresa dela patrocina o Santos, aqui Caldo. Né? Inclusive, elas juntas, tá fazendo agora a Leonice Alves, não sei se você conhece, é uma grande parceira nossa, que fez a reforma do vestiário do Santos. Ela tem um escritório aqui nesse prédio. Vou te conectar com ela porque tem a segunda parte tem três fases da reforma. A segunda agora eles estão fazendo, que é dentro da cozinha, e aí tem a terceira. E de repente já fazem umas parcerias, mas tudo tá passando pelo pai do Neymar também, né? Sim, é ele que tá fazendo. E aí tem um grande amigo nosso também que tá ali junto com eles, né? A Love é do Pablo, né? É do Pablo e do Nézio. E aí, até voltando no Pablo, que uma coisa que você disse, eu digo o seguinte, sabe? Olha, você pode não gostar de uma pessoa, mas você não pode negar os resultados que essa pessoa tem. Então, beleza. O cara faz. Quando você olha pro Pablo, pra mim ele é o melhor comunicador do Brasil. E mais do que isso, ele é o cara que mais aguenta pancada. A resiliência dele pra aguentar pancada, eu não concordo com tudo que ele fala,
Sim. Eu tô aprendendo a gostar muito do Pablo pelo entorno, tá? Principalmente assim, eu, Alex, e não tem problema falar isso, tem um cara por trás chamado Nésio Monteiro, que tem, cara, esse cara tem sido um professor pra mim, sabe? O coração desse menino, do Nésio, eu passei um tempo com ele agora nos Estados Unidos, inclusive a gente tá desenvolvendo uma sociedade. Cara, eu pude, sabe quando você, eu sou um cara muito assim, sabe, mineiro, né? No sentido de ficar olhando ali, o cara falando daquilo que eles acreditam, e aí você percebe uma coisa. Eu sempre disse que debater com pessoas contrárias a você não é um problema. O problema é debater com pessoas que é contrária a você, mas não tem causa. É simplesmente pelo debate, pelo contrapor. Não, quando alguém tem causa, aí você vai ver beleza nessa conversa, porque, cara, é bonito ver alguém que tem causa debatendo, porque ela acredita naquilo. E eu pude ver que o Pablo, de fato, não usa um argumento somente para vender isso. Isso que tá, para mim foi muito interessante. Ele acredita, ele tem aquela causa ali, né? E ele tá vivendo isso intensamente, e a gente não pode menosprezar o resultado que teve na eleição. Resultado, cara. Tem gente que... Eu trabalhei muito tempo com o prefeito Elvis César em Santana de Parnaíba, né? Inclusive a Cecília também, a gente trabalhou lá, né? E o Elvis, ele falava isso daí. Às vezes vinha a gente com as ideias, ele falava, não, a ideia é muito boa. Né? Aí ele falava alguma coisa, eu falava assim, meu, vão bater em mim. Sempre falava essa questão, né? A ideia é muito boa, mas assim, só falar... Não, cadê o projeto? Cadê o que você fez? E ele conta uma coisa que a primeira vez que ele e o pai dele, né, se candidataram e ele ganhou e o pai perdeu para prefeito, né? Que foi o seguinte, ele vinha, isso é muito interessante. Ele tinha 2 carros. Deputado, não? O pai dele foi ganhou para prefeito a primeira vez, né? Então a primeira vez que ele se elegeu, ele Santana. perdeu, prefeito de Santana de Parnaíba. Hoje o Elvis é de novo prefeito de Santana de Parnaíba. E aí o que acontece? Era assim, ó. Tem muita gente que é especialista que, por exemplo, nossa, mano, se eu fosse o Alex Monteiro, trabalhasse lá com a Simone, com o Whindersson, já tinha feito isso. Mano, o cara tá vacilando, velho, dava pra triplicar o dinheiro e tal. Você ouviu muito isso, né? Sempre. E aí o Elvis era advogado, ele é advogado, né? Então, que nem eu era de marketing, eu dava um monte de opinião pra ele. Não, você tem que fazer assim, tem que fazer dessa forma. Porque essa é a nossa função, né? Você tá entendendo? Aí ele tava com os 2 carros de som, só 2, rodando. Do jeito. Aí veio um publicitário e falou, não, tem que fazer assim, 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 assim. Ele pegou e ouviu o que aconteceu. Andou 1 hora, os 2 carros de som, a polícia prendeu os 2. Você entendeu, cara? Então é essa questão assim, de que tá fazendo, tá criticando. Mas é isso, cara, é impressionante. Vou mostrar pra vocês um áudio que eu mandei pra um amigo meu hoje. Eu mandei pra um amigo meu, tá tendo um prédio lá em Palmas agora, Nova Balneário Camboriú, pra galera brincando lá, que é um prédio, até hoje tava vendo pra... Estavam me apresentando. Aí eu mandei para amigo meu, aí ele, cara, eu vou fazer isso que eu faço questão de zoar ele, porque ele se transformou um cara. Olha, esse cara pra mim o nome dele é empatia. Porque pense num ser humano que se transformou, um amigaço mesmo assim, sabe? E a gente se viu 2 vezes. Nossa. Pessoalmente, mas a gente já falam chorou bastante. juntos. A gente fala todo dia, praticamente. Aí olha o que ele fala hoje. Eu falei assim, aí vou mostrar pra vocês o áudio. Aí eu mandei pra ele a foto do prédio, né? Aqui, olha a foto do prédio aqui, galera. Tá aqui, foto do prédio, né? Caraca. Aí ele virou e falou assim, ele mandou assim, você gostou do design? Aí eu vou botar o áudio pra vocês que eu mandei pra ele. Aqui, aí eu mandei. Pera aí, agora ficou no fone. Quer dizer que agora tu virou arquiteto também. Já tá debatendo o trabalho do arquiteto. Ah, não, pegou isso. Tem jeito não, mano. Você tá se intrometendo demais nas áreas dos outros, Thiago. Tipo assim, o cara falando, você achou bonito, não sei o que. Eu falei, quer dizer então. Aí eu falei com ele, quer dizer então que agora tu é arquiteto. Pra analisar a obra do cara. Mano, eu tenho um conceito, você tem que estudar por trás. Aí ele, é mesmo, cara, eu tô muito arquiteto. Aí eu falei, cara, todo mundo é pitaqueiro, né, mano? Todo mundo faz diferente. Isso aí que você falou, todo mundo faz diferente. Todo mundo tem uma história diferente. Quer ver uma coisa que eu falo? Eu fiz essa conta final de semana que eu fui no show do Sorriso Maroto. Eu fiz uma conta lá, falei assim, cheguei aproveitei que o financeiro tava com a gente, então eu falei, quando deu de porta aí? Cara, é muito fácil pegar nossa calculadora e falar 45 mil pessoas, a média de 500, quanto com uns 20 milha de porta. Quantas pessoas fazem conta da nossa porta e não é isso, né? É fácil. E falar, esse cara teve um lucro de tanto. Cara, eu tava vendo um vídeo antes de vir pra cá, que o cara fala assim, sabe qual que é a média de lucro do empreendedor brasileiro? Quem tá falando era o Thales. 3 mil reais. Lucro, cara, às vezes a pessoa olha pra Nonstop, 100 milhões de faturamento. Pessoas olham e falam assim, caraca, 100 milhões de faturamento, o Alex tá rico, pensando... Mano, calma, não. Faturamento.
Só de imposto de cara vai embora 20%. Tem a parte do talento, não sei o quê. Quando você vai ver, cara, mano, você não tem tanto assim, não. Você tá entendendo? Então é fácil a gente fazer conta e dar pitaco no negócio que é do outro. Agora, põe você pra tomando a responsabilidade daquilo ali. Aí, meu amigo, o jogo muda, né? Cara, poxa vida, você vê que passa muito rápido, você vê, né, que... tipo assim, tinha até falado pra Cecília, a gente tem que trazer o Alex aqui num dia que a gente não tem nada depois, que daí a gente fica falando a noite toda. Mas vamos chegando aqui na parte final e eu queria já, marcar um segundo pra gente... Porque tem muita coisa que eu tinha que te perguntar, cara, tem muita coisa, hein? Pô, tô à disposição sempre aí, eu tô aqui em Alphaville, né, eu falo que a gente é daqui, né? A Nonstop tá aqui, então pode me chamar sempre. Vamos marcar a parte 2. E antes da gente terminar, Miyazaki... Não, ainda tem a dica de filme, tem outras coisas. Tem outra pergunta ainda. Tá. Já faz a dica de filme? Pode fazer. Sim, mas é que eu queria falar pro Alex que hoje, atualmente, na Nonstop, a gente tem grandes influenciadores também, né? Que estão com destaque. Inclusive, a gente tá aqui com o talent da Camila Pudim, o Elisiário nos bastidores. Que é um gênio da área dele. Ó. Não, menino, vou te falar um negócio. Só parar. O dia a Camila Pudim foi pra reunião lá na empresa, né? Eu tinha acabado de voltar pra empresa. Quando vê, o artista chegou pra reunião, né? E a Camila Pudim é uma artista hoje muito relevante no nosso casting e tudo. Quando vê, tá o Eli com a camisa da Camila Pudim. Eu falei assim... É esse cara que veste a camisa da empresa. Porque ao vestir a camisa da artista, ele tá vestindo a camisa da empresa. Falei, esse aí sabe o que fala. E aí, cara, durante a reunião eu fiquei vendo. Falei, ele dando os pontos assim, ele defendendo ela. Aí dava uma pitada também aqui. Eu falei, cara, é muito safo. Então, ele é um talent hoje, né? Que é uma função muito importante dentro do nosso ecossistema. É quem tem um contato com o talento. É quem é a pessoa que fica ali e sabe das dores do talento. E se não for muito a cara da empresa também, cara... É uma peça fundamental hoje dentro do nosso negócio. E ela cresceu lá dentro da Nonstop, né? O Alex, Camila Pudim. A Camila é agora é uma menina que soube ser consistente, soube esperar. A gente hoje tem uma necessidade, cara, de ser muito rápido, a explosão. Não, cara, as coisas demandam tempo, sabe? Eu era pregador, né? Aí eu falo assim, pra você ter ideia, tem gente que às vezes fala assim comigo, ei, nossa, eu adoro seu devocional de manhã, eu adorei o de ontem. Eu falei, meu Deus, tem 3 anos que eu não faço um devocional, mas a pessoa viu ontem, mas porque na mente dela. A Camila, tipo, ela soube viver as fases dentro da empresa e merece muito sucesso que ela tem hoje. Pense numa menina criativa, uma menina que reconhece a equipe que está ao lado dela, porque... Quando eu vi no final do ano passado ela mandando um presente pra galera que tá ali, cara, eu tenho que aplaudir, porque tem artistas que acham que tem que agradar a gente que é sócio. Não, mano, agrada quem tá ali no dia a dia na empresa, porque eles que são importantes de fato. Sim. Eles que vão lembrar. E aí você começa a ver o caráter. Como você trata um colaborador, né? Como você trata alguém que aparentemente não é interessante pra você, ou não é, né? Aparentemente, diz muito quem você é. Então eu digo que a Camila Pudim é esse talento que veio com a gente, soube esperar um momento como os Gêmeos, sabe? Também. Como o Whindersson hoje tá com a gente. Cara, a gente tava falando um pouco antes de começar aqui que se você é fã de um artista, não queira conhecê-lo, porque senão você vai deixar de ser. Mas hoje eu tenho muito orgulho de falar, cara, que o Whindersson é um cara de verdade. O Whindersson, cara, no momento que eu tava maior dor na minha vida, assim, dos momentos de maior dor, ele pegava e limpava meu nariz, cara. Em 2022 já era o Whindersson Nunes. Porque ele é humano, velho. Tiro Lipa, a mesma coisa. Camila é também um desses talentos. O próprio Padre Patrick também, que a gente fala que é um cara que, poxa, grande... Então, hoje a gente tem essa possibilidade na Nonstop de trabalhar com muita gente real, porque a gente se tornou também uma boutique, né? Eu digo o seguinte, é bom falar isso, porque eu que fui sempre muito rejeitado dentro da minha vida, né? Assim, hoje eu não sou escolhido, né? A Nonstop não é escolhida, ela escolhe com quem ela quer trabalhar. E isso é muito gostoso, você saber com quem você vai investir e também quem você vai deixar ir. Porque às vezes não bateu com a cultura. E hoje eu vejo um time, cara, quando eu voltei pra empresa, uma das coisas que mais me dá orgulho é sentar onde eu sento, que é no meio da galera, e ver que tem uma galera apaixonada pela empresa, como a Cecília, que agora tá fazendo parte do meu time. Eu roubei lá do Fluxo. Então ela tá comigo. Ó, Cecília. Tá sendo... ela é a nossa SDF, já é potencial vendedora aí também, né? Que... É isso, tem uma coisa que eu falo assim, craque, a Nonstop faz em casa. Se você pegar os melhores colaboradores da Nonstop, cara, não vieram do mercado. A Nonstop fez em casa. Pega o Klaus,
pega o Igor, sabe? O Uhum. próprio Eli. Cara, a gente tem isso. E aí a gente trouxe uma opção de gente de Minas também que tá aqui com a gente. Vamos pegar um verdade. vendedor lá, hein, Cecília? Vou tirar um vendedor da No Stop. Eu Não, preciso vender aqui, ó. Não tira não, porque nesse momento eu tô contratando ainda. Meu time tá defasado. Preciso, É, a gente- preciso de um vendedor. Quem que é um vendedor lá pra trazer milhões pra cá? Não, mas você aqui, não ó? consegue tirar nenhum que tá lá com a gente hoje, não tira não, porque eles são tudo apaixonados com a gente lá. A gente não consegue sair da Ah, não? non-stop, né? Não, e eles Mas- brigam comigo também, eu brigo com eles. Eu tenho um papo tão reto assim que tem dia que. Esses dias elas estavam lá determinando as coisas lá. Eu falei, calma aí, gente, calma aí, que eu já vou fazer o que vocês estão pedindo. Calma aí. Porque tem um momento também que você, cara, eu falo o seguinte: quando você vai dar uma notícia e o time reage muito forte, você tem que ser sábio, sabe de quê? De entender que você tocou numa dor e que bom que ela tá ali defendendo aquilo que acredita. Porque se não acreditasse na empresa, pegaria e ia embora. Uhum. Muito. Ela sabe desse dia, né? Que A gente gente. acaba criando um amor pela non-stop mesmo. E a E gente defende essa as liberdade, coisas, né? É verdade. Eu já Defende. trabalhei em empresas, assim. Trabalhei 5 anos lá. Quando eu trabalhei na Natura dessa forma. Vixe, era aquele orgulho, sabe? Orgulho. Sabe aquelas pessoas que trabalham na Globo? Tinha mais isso tempo atrás. A galera falava que as pessoas que trabalhavam na Globo ia de crachá, né? Dentro do trem, assim, pra todo mundo ver que você trabalhava Tem na um crachá trabalhava da na Globo, era televisão. top. Eu roubei um Mas de aí, visitante, só Hoje pra eu o cara ter não um na faz Mas época. era uma admiração Hoje de o cara não faz fora. mais isso, cara. Mas aí a Globo é uma admiração de fora. Quando tá lá dentro, às vezes nem Cara, uma nem vez, ó, assim, já ouvi falar muito. dizem isso, É. principalmente agora, né? Mas uma vez eu vi um cara da Record, ele é um jornalista. Mano, eu amo jornalismo, cara, assim, também de amo. ver quando os caras começam, sabe? Quando eles começam com frases e tal. Eu não lembro o nome desse repórter, mas ele falou assim, da Record e tal. Ele falou assim, ai, Record, como eu te amo. Eu já disse que eu te amo hoje, Record. Ele dando entrevista, ele falou assim, eu achei aquilo tão bonito, cara. Porque a Record deu a ele uma oportunidade de mudar de vídeo e fazer o que ele gosta, cara. E eu falo pra você, mano, falar assim, gravar vídeo, pô, é legal, né, cara? Você falou da Camila Pudim, a gente tá há 4 anos, né, Cecília? Aqui, Podcast. isso é fundamental, né, cara? Porque uma das É coisas que mais processo. conecta hoje é o que a gente chama de EDC, né? Que é o Não, Employer resiliência. Generated Content. Tipo assim, o colaborador hoje, cara, ele converte mais do que a marca, velho. Ele tem 3 vezes mais possibilidade de conversão do que o CEO. O colaborador hoje, ele tem 10 vezes mais conexão do que a rede da marca. Agora, pra vestir a camisa de uma marca, o cara tem que estar feliz, meu amigo. E aí, você vai ver hoje as empresas que mais estão desenvolvendo são aqueles colaboradores que realmente a empresa que trata o colaborador como o principal ativo da companhia. Cara, e eu vou te falar, a gente teve vários momentos, a gente começou na pandemia. Eu lembro que tinha podcast que pra mim era referência. Eu entrava lá e eu vi o cara com 5 mil seguidores no Instagram. E eu olhava e falava, caraca, velho, queria tanto, sabe? E aí hoje aquele cara parou nos 5 mil, a gente tá em 15 mil, entende? E eu ouvi o cara, o cara que fazia isso, eu falei, mano, posso gravar no seu podcast? Eu falei, caramba, a gente ultrapassou lá. E aquilo que eu te falei, vários artistas, né? Não é ainda nenhum no Stop e tal, não os artistas tá no Stop ainda, né? É só um sócio da non-stop. Não, eu digo assim, né? Nenhum artista que... Não é do de frente, né? Do front. Já estive lá, o Alex fugiu de mim lá e tudo, mas né, eu fui recebido. Eu lá. acho que eu não tava lá nessa época. Não né? tava, Eu devia no ter, dia porque eu que ele voltei foi. agora, né? Assim, a ser executivo, né? Inclusive o Kaká, né, ficou tava devendo uma resposta lá pra gente. A gente foi lá e pediu pra fazer um show beneficente que a gente faz, né? Vamos pegar o Kaká na curva. E o Kaká doou um cavalo pra Márcia, pra Rainha da Paz. Foi. O cavalo pra instituição. E ficou de ver o show da Simone. É um Pra show fazer. beneficente. Kaká, a gente vai te pegar na curva. Hein? Kaká Diniz. Kaká Kaká Diniz Diniz é um lindo. E Simone também é uma pessoa muito de verdade também, né? A gente às vezes. Kaká é um amor de pessoa. Mas você sabe que aquele negócio? Então eu gosto muito de conversar, de conectar, né? E falar, mano, criei o podcast. Aí hoje, às vezes, eu vejo assim, as pessoas me chamam, caramba, é você mesmo? Eu falo, não, você é assessor? Não, sou eu mesmo. Então, várias pessoas que eu queria conhecer hoje entram em contato com a gente. Então, isso é muito bacana, cara. E é aquela visão que você falou, né? O podcast, muita gente acha que é só pra fazer audiência, fazer corte. Não, é muitas vezes pra relacionamento. Exatamente. Porque aqui Conexão, na mesa existem sim. conexões que viram grandes negócios que não se trata somente da audiência, né? Da audiência ali, mas é um ambiente de mesa, né, cara? A Sim. mesa tem esse poder, né? Se você for lembrar na Bíblia o tempo todo, e isso também virou um problema, porque a gente tá confundindo network com koinonia, né? Que são coisas bem distintas, né? A comunhão da mesa, do relacionamento e a comunhão dos negócios aqui. Então, Sim. aqui você tem que saber que nem todo mundo que tá no seu grupo de network vai te dar a mão quando você precisar de um humano de ser empático. Você vai ter um grande Fora negócio. o conhecimento também, né? Você acaba aplicando pra sua Trocando. vida, nos seus
Exatamente. Né? Você tem isso aqui. Então, acaba que os grandes... Eu lembro que uma época os podcasts tinham que durar 3 horas, porque é onde a galera tirava o entrevistado da zona de conforto, o cara começava a se perder ali, e onde tinha grandes cortes, Cara, né? esse podcast aqui a gente iria até umas 10 horas da noite e tranquilo, que tem mil. Ó, aqui, ó, eu coloquei alguns pontos aqui, ó. Eu fui até só o 6º, cara. Caraca, não falo demais. Você também, entendeu? né? Não. E aí, você junto, eu falo pra caramba também. A gente tem um podcast 20 horas. E a gente tem uma pauta depois que eu quero voltar aqui pra gente falar sobre... Ah, não, faz vamos, palestra já vamos também, marcar. Alex, Não, então faz tem, ó, tem a palestra. palestra. Eu queria muito Tem. saber da história, por que você interpreta palhaços. Cara, tem muitas dicas pra Sim. empresários que você dá. Eu acompanho lá, que eu acho super interessante. Vai na linha do que eu. Então, assim, tem um monte de coisa. Tem como já marcar um segundo? Semana que Ó, vem? Sim. Vamos marcar? eu vou amanhã, tô aí também. Vamos Vamos? marcar aí também. Eu vamos tô toda marcar. semana em Alphaville, né? Aham. Eu venho Marcar. 3 dias de semana, eu tô aqui, então... Vamos marcar um dia aí Se pra quiser, a gente bater. faz em loco lá também. A gente Ué, meu. tá, já tá convidado pra Vamos fazer lá no fazer. nosso top. E lá a gente tem microfone, material também. Porque eu tinha você sabia que eu tinha um podcast, né? Não. Que era o Transformados Cast. Eu levei lá, cara, eu levei lá muita galera. Levei o Nigro, levei o Joel, levei o governador Ah, de São sócio Paulo. vocês, não é? Sócio. Nosso sócio hoje na Non-Stop, ele adquiriu uma parte da companhia. Então, assim, o Transformados Cast era um pouco de Bíblia, de fé, espiritualidade, mas também de confronto também, né? Então a gente tinha esse ponto, porque eu sou um cristão, né? Eu falo que eu sou cristão, não sou religioso, porque Jesus Cristo passou por aqui nos ensinando algo muito mais profundo que a religiosidade, né? Jesus Cristo veio passando, mostrando simplesmente o amor. A gente às vezes quer mudar, acha que a gente precisa mudar o mundo, eu preciso ir para tal lugar para mudar o mundo. Cara, você não vai mudar o mundo sem mudar quem tá do teu lado. E a gente muda sendo amor. Eu acho que esse é o ensinamento de Cristo, sabe? E hoje eu tava até brincando lá no escritório, e eu tenho esse papo, eu não escondo das minhas dores pra galera, né? E daquilo que... E um dia eu fui barrado num camarim, né? E aí foi um evangélico, né? Que me barrou, e aí eu entendo que aquilo ali poderia chocar. Mas não, a gente tem que esperar isso realmente daqueles que... Porque do contrário você não chocaria, né? Então você vai chocar mesmo se for alguém, tipo, barrou. E tudo bem, porque na verdade aquilo ali a pessoa também estava sendo usado para Deus tratar meu ego na época. Então essa religiosidade também é doentia. E por que eu tinha que, se eu fui ali para um evento cristão, por que eu tinha que estar no camarim? Eu não estava ali trabalhando? Uhum. Então eu que tinha que colocar também no meu lugar de estar ali para receber. Então eu falo que Jesus Cristo para mim é o grande hoje, cara, olhar para a obra de Jesus mesmo, para mim, sem essa religiosidade, né, das regras e daquilo que nos separa, olhar muito mais para aquilo que Jesus fez e nos conectou. Então esse é o evangelho, mano, tipo... A Bíblia tem tudo que você procurar, você vai achar livro. todas as respostas. E assim, a galera fala muito de coach de hoje. Jesus foi o maior coach de todos os tempos. Ele tem técnica pra tudo. Não é verdade? E um se resume, agora vou falar bem bonito, e um se resume em... Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em um só. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Acima de todas as coisas. Ele é o maior, não é? Cara, isso é genial, né, mano? Maior é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo. Agora, olha que interessante. Amar o próximo como a ti? Mesmo. Ou seja, cara, aí uma vez eu falei assim, se você não se ama, você não tem capacidade de amar o próximo. A influência também é assim. Você só influencia o outro quando você exerce a auto-influência. Como diz o Michael Jackson, naquela música Man in the Mirror, eu vou começar a mudar o mundo pelo homem que está na frente do espelho. Muito bom. Dica de filme, sim. Cecília? Sim, vamos fazer a dica de filme. Eu vou fazer o corte olhando pra lá e aí você responde olhando pra cá na sua câmera, tá bom? Já pensou num filme? Já. Ah, ele é preparado, né? Não, já pensei aqui. E aí, pessoal, temos mais uma dica de filme essa semana e dessa vez é com ele, Alex Monteiro. Dica do filme é Stitch. Ohana. Eu vou indicar, pra mim, o Stitch foi uma grata surpresa. Eu fui ao cinema com a minha filha. Por quê? Porque ali, vendo um animalzinho, né, que se aproxima por um interesse e ele, ao conviver, ele conecta pela emoção. Então ele mostrou para mim, para minha filha principalmente, que não importa aquilo que nos faz aproximar, mas o que importa é aquilo que nos faz permanecer. E o que nos faz permanecer é a emoção, é o coração. Às vezes a gente precisa ser vulnerável, a gente precisa realmente sentir que, cara, a humanidade
reside justamente em a gente saber que eu sou fraco, eu errei, reconheço meu erro, e com isso também eu me conecto com outro que também erra. Então, ser vulnerável, o Stitch traz todo esse ensinamento, e foi um momento com a minha filha que foi maravilhoso. Então, vale a pena assistir. E não se esqueça, Ohana, família. Aí eu fui fazendo isso com a Helena. Então, essa é a minha dica de filme. E serve pra adulto, tá? Sim. Não é só pra criança. Os adultos acabaram indo por conta das crianças e acabaram, sim, aprendendo igual você, igual eu, que fui com a minha sobrinha também, né? E aí eu choro, gente, sou muito emotiva. A Helena Eu também. assisti. Eu também chorei. Eu chorei até com o Bruno Sorriso Maroto no final de semana. Alex, quero te agradecer muito pela presença, né? Por reservar um tempo na sua agenda. E como eu te falei, vamos marcar o segundo tempo. A gente tem que falar de marketing, de negócio, de trajetória, de igreja. Então já vamos deixar marcado o segundo. Já trava a agenda dele, Cecília. Tá, pode deixar. E eu quero vir falar de parentalidade também. Parentalidade pra mim que é um ponto chave, que hoje eu tenho falado muito sobre aquilo que a gente tava falando, sobre as questões das leis também, e da importância do homem ocupar esse lugar de referência também, né? De ser pai, né? Diminuir a sobrecarga materna. Então, eu gosto muito de falar sobre parentalidade, que é diferente de conjugalidade, porque senão a gente tá cada dia transformando isso aqui em um problema, né? Porque famílias fragilizadas, não famílias no sentido de ter ali, morar no mesmo ambiente, fragilizadas, geram filhos problemáticos também. Então isso virou uma causa. Eu quero vir sim falar sobre parentalidade aqui. Show de bola. Obrigado, Alex. Obrigado, Cecília, que fez o contato aí. Já sucesso a você, a Non Stop. Você. Eu que tenho a agradecer, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você sempre será bem-vindo. E tirar um tempo aí. Amanhã você já vai estar de volta, né? Pra sua... Não, quinta-feira eu vou a Recife palestrar. Palestro quinta, sexta também eu tenho um almoço lá, e aí vou pra Palmas pra fazer o Dia dos Pais, né? E segunda-feira também. Aí vem a agenda de palestra. Segunda eu tô em Palmas palestrando, terça em Cascavel, e aí vamos, né? Deixa um corte falando um pouco sobre a sua palestra e como as pessoas fazem pra participar. Bom, galera, minha palestra, na verdade, ela é... O meu foco na minha palestra hoje, eu falo que é ser influente, né? E não ser influenciador. Porque influente é aquele que te faz tomar uma atitude, que te faz repensar, comprar, agir, né? E não, o influenciador hoje é um adjetivo. E ser influente é você ser importante para quem importa, que inclusive é o nome do meu livro, né? Manual da Influência, ser importante para quem importa. E ali eu destrincho ali os 3 pontos para você ser influente. E nessa jornada eu aprendi uma coisa, que no fundo, influenciar é fácil. Pablo Marçal, vou te fazer uma cutucada agora, brincando, né? Influenciar é fácil, basta você aprender a pousar um helicóptero, matar um tubarão e ser maior que Salomão. Já dizia Pablo Marçal. Faltou o cavalo aí. Agora, inspirar é difícil, porque inspirar significa você se colocar como parte dessa história. Então, minha palestra hoje é para conectar de fato sobre influência, é para ensinar as pessoas a serem influentes, a serem importantes para quem importa e a conectar para cumprir um objetivo nas redes, seja vender, seja ter relevância, enfim. Então, se você aí quer também levar na tua empresa, então leva aí, porque tenho certeza que vai ser algo que vai ser transformador também, porque o que eu percebo hoje eu tenho um músico comigo na palestra, falo de criatividade, hoje eu realmente sou um professor dando palestra. Então, a minha conexão hoje, a minha grande missão são as palestras. Muito bom. Ai, Cara, que legal. Ó, ainda ficou faltando falar dos livros. E ó, eu quero esse livro aí. Vou comprar lá. Não, eu vou trazer, vou trazer. Da próxima vez a gente traz. É que o meu assessor não lançou. trouxe um livro. Oscar chegou, né? Oscar tá chegou. terminando aí já, hein? Ó, cara, obrigado. Pessoal, Obrigada. espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, você que não é inscrito aí, mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, Freitas Contabilidade, Futura Connect, e dizer que todas as quintas-feiras nós estamos aqui, também segue a gente lá nas redes sociais, deixa seu comentário, e ó, já escreve aqui embaixo aqui pro Alex voltar para segunda. Por favor, Beleza? gente, pede aí pra voltar aí. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado, Alex. Valeu. Faz uma foto.